Fala galera, aqui é o professor Rogério Figueiredo e você está no canal Mais Conta. Deixa comigo. Vê galera, olha essa imagem aí, a imagem dos Vingadores, não é isso? Pois bem, o que eu quero com isso? Pois é o nosso novo assunto, mas antes deixa eu fazer uma perguntinha. Do total de heróis da imagem, quantas são mulheres? Olha só, contando aqui quantas são mulheres, eu tenho uma, duas, do total. Então aqui, meus queridos, eu tenho algo que eu vou chamar de razão. Por quê? Porque a razão é uma comparação de um dado com o outro, né? Um número com o outro. E nessa situação eu tenho uma razão, uma representação de duas mulheres em relação ao total, né? O total aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heróis. Então eu tenho uma razão de 2 para 8. Significa dizer que em cada 8 heróis eu tenho duas mulheres. Mas a razão seria a simplificação desse número aqui. Você pegando e simplificando, né? Dividindo aqui por 2 e dividindo aqui por 2, você terá a fração irredutível 1/4. Então, de maneira geral, se a gente fosse dizer em uma situação de mais heróis, a gente poderia dizer que teria a seguinte comparação: uma mulher para cada 4 super-heróis homem. É o nosso assunto de hoje. Vamos para a próxima tela. Na nossa próxima tela, a gente vai definir aí o que seria razão. Razão é o seguinte: entre dois números A e B, com B diferente de zero nessa ordem, é o quociente de A sobre B, ou AB, né? Porque a razão nada mais é do que uma divisão. A antecedente e B significa consequente, né? O primeiro, o que antecede, e B, o que é o que vem depois, né? O consequente. Onde a gente pode ler da seguinte forma: A está para B, ou A para B. Essa é a nossa representação. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vê esse exemplo aqui. Puxa, espero que no próximo campeonato eu consiga ser artilheiro. Fiz 3 gols em 6 jogos. 3 gols em 6 jogos. Olha só, olha a minha perguntinha. Nesta situação, qual é a razão entre o número de gols marcados em relação ao número de jogos? Estão percebendo aí a comparação? Exatamente isso, olha. O número de gols em relação aos jogos. Então vou pegar aqui, o número de gols foram 3 em comparação com 6. Nós podemos dizer 3 em 6. 3 está para 6 e fazer aqui e encontrar nossa razão. 3 está para 6. Só que aí eu tenho uma fração que eu preciso transformar em irredutível. Irredutível é aquela fração que eu não posso mais simplificar. Então aqui você percebe que eu posso dividir por 3 e dividir por 3 embaixo. E aí eu vou ter o quê? 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Então, 1 em cada 2 jogos eu faria um gol. Beleza? Essa é a nossa razão representada. Tranquilo? Só que assim, vamos pegar mais exemplo para a gente ficar mais afiado. Vamos lá. Mariana e Lucas estão preparando um suco de laranja de acordo com a seguinte receita: para 7 laranjas são necessários 2 litros de água. Como podemos comparar, na forma de razão, a quantidade de laranja com a de água? Pause o vídeo aí e tente fazer. Beleza? Vamos ver se você acertou. Olha, eu tenho para cada 7 laranjas, são necessários 2 litros de água.
de água, né? Então, para cada 7 laranjas eu preciso de 2 litros de água. Então, eu teria a seguinte situação. Para fazer esse suco que eu quero, ó, 7 está para 2, então eu posso dizer que essa nossa razão é 3,5. Ok? O que acontece? 3,5 em 1. Porque eu dividi aqui por 2 e dividi aqui por 2. O que isso quer dizer, Rogério? Eu preciso de 3 laranjas e meia para cada litro de água. Ok? Vamos para a próxima aí, ver se tem mais uma. Olha aí, a razão entre os números negativos A e B é 0,25. Qual desses números é o menor? Perceba nessa questão o seguinte, ele pede a razão, ele afirma que a razão entre os números negativos A e B é 0,25. Então, se eu tenho uma razão entre A e B e esses dois números são negativos, esse número aqui está representado em decimal, eu tenho que transformar em forma de razão. Esse número que eu tenho, 0,25. O que eu posso fazer, Rogério? Transformar decimal em fração. Ah, eu não lembro mais disso não. Tem calma. Tu vai escrever o número aqui, ó, esse número aqui completo, 25. E quantas casas decimais eu tenho? Isso mesmo, 2 casas decimais. Então eu pego 25 em 100. Simplifico aqui, ó, por 25 e divido aqui também por 25. E eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 1/4. Ok? Então, a nossa razãozinha aí é 25 sobre 100, que simplificando fico com 1/4. Só que cuidado, se liga, porque você poderia dizer, olha, o menor aqui é 1. Calma, ele está dizendo aqui que são dois números o quê? Negativos. Então eu posso dizer que A é igual a -1 e que o B é igual a -4. Nessa situação, quem é menor? No caso, o B é menor do que o A. Logo, eu vou ter aqui como resposta qual desses números é o menor. O número menor seria, no caso aqui, o B. Ok aí, galera? Beleza? Se vocês estão observando, eu estou sempre fazendo relações numéricas. Mas existem outros tipos de razões, que são chamadas de razões, não é? Razões especiais, que daqui a pouco a gente vai falar. Vamos nessa aqui agora. Em uma prova com 80 questões, a razão entre o número de questões que um aluno acertou e o número total de questões foi de 2/5. Na letra A ele pede, represente essa razão na forma de fração irredutível, na forma decimal e porcentagem. Vamos lá. Primeiro, na forma de razão irredutível, é escrever desse jeito, 2 está para 5. Eu tenho como simplificar esses números agora? Não, já está na forma irredutível. Então, forma irredutível resolvida, tá? Aqui, nossa forma irredutível. Ok? Abreviando aqui. Agora, se eu quero na forma decimal, eu tenho 2 em 5. Só que o que eu tenho que fazer para transformar na forma decimal? Olha só, eu posso pegar esse 2 e dividir por 5. Não é isso? Então, se eu pegar 2 e dividir por 5, eu vou ter aqui, ó, 2 não dá para dividir por 5, então põe um 0 aqui, acrescento 0,20 dividido por 5, daí daria 4. Não é isso? Então, a nossa resposta 0,4. Então, na forma decimal, eu encontrei 0,4. Ok? E, Rogério, como é que faz agora para escrever na forma de porcentagem? Olha, a porcentagem a gente faz da seguinte forma. Quando a gente acha a decimal, que achamos 0,4,
nós multiplicamos aqui por 100. O que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui, porque aqui eu estou multiplicando 100%, eu vou ter 40%. Ok? Significa dizer que eu acertei 40% do total das questões. Tranquilo? Vamos ver o que ele pede aqui. Letra B. Qual o número de questões que o aluno acertou? Bem, o número de questões que o aluno acertou, perceba, se esse 5 aqui na fração irredutível representa 80, o que eu vou fazer? Vou escrever a fração aqui. Eu sei que aqui tem que dar 80, certo? E quanto vai dar aqui? Veja, de 5 para 80, quantas vezes eu multipliquei? Vamos lá, vamos ver. Quantas vezes eu multipliquei? Bem, 5 vezes 8 é 40. Então, eu multipliquei 16 vezes. Vamos testar? Vamos pegar aqui, ó, 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3, 5 vezes 1, 3 com 3, né? 5 vezes 1, 5 com 3, 80. Então, daqui para cá eu multipliquei 16 vezes. Então, logo eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar por 16, tá? E aí eu encontro 2 vezes 16, 32. O que é que quer dizer aqui? Das 80 questões, ele acertou 32. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para a próxima situação. Então, agora o que a gente vai fazer são falar um pouco das razões especiais. Porque assim, razão parece um assunto só de matemática, mas não é verdade. Fique atento. Nós temos aqui razões especiais. A primeira é na aplicação em física. É a razão conhecida como velocidade escalar média. O que diz essa razão? A razão entre a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrer esse percurso. Ok? Então vamos ver o exemplo que eu trouxe aqui. Qual a velocidade escalar média de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então, a razão é a distância percorrida, então essa é a distância, por um móvel e o tempo gasto. O tempo gasto foi 20 minutos. Então, nessa situação, a velocidade de uma pessoa, então a velocidade escalar média vai ser dado por 1.200, observe, 1.200 metros sobre 20 minutos. Ok? Beleza. O que eu faço agora, Rogério? Eu simplifico. Não é? Posso cortar esse zero com esse, simplificando, e eu fico com 120 dividido por 2. 120 por 2, 60. A nossa velocidade média é 60 metros por minuto. Está dizendo o quê? Que eu caminho 60 metros por minuto. Essa é a velocidade dessa pessoa. Entenderam aí, meu querido? Então, a aplicação da razão na física. Vamos ver uma outra razão especial. Densidade, a razão entre a massa de um corpo ou um material e o volume ocupado por ele. Então, a aplicação, né, na química, tá? Então, um vidro contém 200 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos é o quê? Unidade de volume de mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetros cúbicos. A massa de mercúrio contida no vidro é, vamos lá, o que ele quer? Massa de mercúrio. Então, a densidade, segundo aqui a definição, é calculada pela a massa sobre o volume. Nessa questão, ele nos dá o volume, não é isso? O volume igual a 200 centímetros cúbicos, dar a densidade 13,6 gramas por centímetros cúbicos. E aí ele pede para você o que? A massa. Tudo bem? Então vamos lá.
No lugar de densidade, eu vou escrever 13,6. No lugar da massa, eu não sei quanto é que é, vou deixar o M. No lugar da densidade, do volume, eu vou colocar 200. E agora, Rogério, como fazer? Eu não estou com a razãozinha aqui. Tem calma, guerreiro? Se eu completar essa fração aqui, você sabe que qualquer um é dividido por 1 aqui. Veja, daqui o 1 para se transformar em 200, eu multipliquei por 200. Concorda comigo? Seria aí a fração equivalente dele. E o 13,6 para transformar-se em 200, eu multipliquei aqui também por 200. Transformar em 200 o quê? Preste atenção, homem. 200 é multiplicado aqui, eu tenho que obrigatoriamente multiplicar aqui em cima. E aí eu vou achar quem é a minha massa, guerreiro. É isso mesmo. Tranquilo? Então vamos multiplicar 13,6 vezes 200. Vai dar o quê? Vamos pegar aqui, 13,6 vezes 200. Vou fazer o contrário. Vou botar 13,6 multiplicado por 200. Ok? 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Ok? E agora 2 vezes 6 dá 12. Tranquilo? 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 3, 6 com 7. E 2 vezes 1, 2. Então eu vou ter aqui, 2, 7, 2, 0, 0. Só que quantas casas decimal? 1. Então o valor que eu vou ter da massa seria de massa igual a 2.720 gramas. Ok? 2.720 gramas, porque aqui a densidade está em gramas, centímetros cúbicos com centímetros cúbicos está na mesma unidade, então eu teria isso. Só que você vem para a alternativa, você não encontra. Porém, você está em gramas e aqui está a resposta em quilogramas. Então, você vem e caminha com a vírgula 3 casas para transformar. 1, 2, 3. Então, você vai ter a massa de 2,72 quilogramas. Tranquilo aí? Beleza? Entendeu? Vamos lá. A aplicação agora, uma razão especial, em densidade demográfica. O que é densidade demográfica, Rogério? É a razão entre o número de habitantes de uma região e a área dessa região ocupada por eles. Ok? Então vamos aqui, para essa questão. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de, olha aí, o uso da razão dentro da geografia. Então, a densidade demográfica é calculada, densidade demográfica, vou botar aqui DD, é calculada pela quantidade de habitantes sobre a área desse local. Nessa questão, nós temos 20 milhões de habitantes. Então, 20, aqui 20 mil, aqui 20 milhões. Tranquilo? Aqui 20 milhões. Agora, a área que ele ocupa, 800 mil. Então, 800 mil. 1, 2, 3. Tranquilo? Quilômetros quadrados. O que é que eu vou fazer? Vou cortar, regrinha do tantão. Tan, 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 tan. Ficou o quê? 200 dividido por 8. Quanto dá 200 dividido por 8? 200
por 8. Tranquilo? Podemos simplificar esse negócio, de repente, para ficar melhor, né? Pega aqui, ó, 20, dá para ser dividido por 4. Mas assim, pegando 200 mesmo dividido por 4, nós vamos ter o quê? 200 dividido por 4 vai dar 50, não é isso? 50. E 8 dividido por 4 dá o quê? Ó, dividir aqui por 4, dividir aqui por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Quando eu pego 50 e divido por 2, eu vou ter 25, que no caso aí vai ser 25 habitantes por quilômetros quadrados. E a nossa alternativa é a letra B. Ok? Questão do Enem de Geografia, numa razão especial. Ok? E aqui a gente vem para a escala. Dentro da matemática, no Enem, uma das habilidades é a escala. Escala a gente estuda no ensino fundamental, estuda no ensino médio e é bastante cobrado no vestibular. Fica atento. Escala. A razão entre as dimensões do desenho ou miniatura de um objeto e as dimensões reais. Então aqui, ó, vamos para esse exemplo. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo a uma cidade B localizada no estado de Alagoas é igual a 200 quilômetros. Então, essa daqui, 200 quilômetros, refere-se à distância real. Então, a distância real, não é? Vamos botar real, igual a 2.000 quilômetros. Ok? 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou que a distância entre essas duas cidades nesse mapa era de 8 centímetros. Então, distância no mapa. Bem, no mapa eu tinha aí 8 centímetros. Bem, 8 centímetros no mapa. Aí ele quer saber, os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Bem, o que é a escala? A escala é a medida do desenho ou do mapa, no caso aqui do mapa, sobre a distância no real. Só que aqui tem um detalhe. Eu só posso simplificar a fração e encontrar a escala se as unidades forem as mesmas. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar 8 e transformar 2.000 quilômetros em centímetros. Ok? Então, quanto é que vai ficar isso? Gente, para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar da nossa níveis subníveis do metro. Né? Então, a gente teria quilômetros, hectômetros, decâmetro, metros, decímetro e centímetros. Então, daqui ele vai pular 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou acrescentar nesse número mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, que eu tinha 2.000, não é? Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Aí aqui o que eu vou fazer? Vou simplificar esse negócio, tá? Vou simplificar. Eu vou dividir aqui por 8. Dividir por 8 e dividir aqui 200 por 8. Então, se eu dividir 8 por 8, dá 1. Se eu dividir 200 por 8, vai dar 25. 25. E aí eu acrescento o restante do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é que vale aqui, ó? Dá uma olhada. Ó, tá um pontinho aqui e um pontinho aqui. 1 para 25 milhões. 1 para 25 milhões vai ser aí a nossa letra E.
Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido todas as questões. Não esquece, se inscreve aí no canal.